Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Amigos do canal Geomasa, viemos para mais uma aula sobre o colapso do universo. E nós estamos falando sobre a formação das anãs brancas. Vimos que no nível em que o Sol se transformar numa gigante vermelha e após isso a gravidade vencer a chamada expansão termodinâmica, uma vez que a estrela, no fim de sua vida, começa a se esfriar, é claro que toda a massa do Sol se conserva, porém ela tende a diminuir continuamente, ficando do tamanho de um planeta até que encontre uma nova resistência. E quando é que ela encontrará esta nova resistência, já que até então a força gravitacional venceu toda a força eletromagnética que o equilibrava. Ora, gente, na medida em que a força gravitacional encontrar a resistência atômica, isto mesmo, os átomos mesmo encolhidos pela imensa força gravitacional provocada pela gigantesca massa da estrela, é óbvio que mesmo encolhido à distância entre o próton e o elétron, ou seja, entre o núcleo e o elétron, ela é tão fortemente comprimida pela gravitação que o átomo ele diminui de tamanho. Só que é óbvio que isso tem uma resistência. Quando então a força da gravidade, que depois esmagou a estrela ao máximo quando ela se esfria, e encontrar essa resistência atômica e de partículas que formam o átomo, claro que nós teremos aí um novo momento de equilíbrio. Claro que isso depende também do tamanho da estrela, da massa da estrela. Talvez esse equilíbrio ele será encontrado em momentos diferentes, dependendo da massa, formando objetos diferentes. Mas isto nós, evidentemente, estudaremos nos próximos vídeos. Hoje nós prosseguiremos com mais um capítulo que nos leva a entender a formação das anãs brancas e, posteriormente, a formação dos objetos mais exóticos, como a estrela de nêutron e, é claro, o grande objetivo do curso, que é o buraco negro. Mas vejamos então o que o texto base tem a nos dizer hoje, a nos acrescentar nessa imensa jornada que nós estamos fazendo pela história da ciência e que já tem mais de 100 episódios. Bem, vejamos então, pessoal. Eu vou dar um tempinho para vocês printarem a tela. É isto. No entanto, uma massa de dimensão estelar produz um campo gravitacional suficientemente forte para esmagar os átomos que formam as estrelas. Assim, o encolhimento continuará. A interrupção do processo, se houver, terá de ser feita pelas partículas subatômicas que compõem os átomos. Lembrando que basicamente as estrelas são compostas de hidrogênio, que no processo de fusão dão origem a átomos de hélio. Lembrando ainda que o hidrogênio mais comum, chamado prótio ou monotélio, ele é constituído por um núcleo com um próton e uma eletrosfera com apenas um elétron. Já o átomo de hélio, por 2 elétrons na eletrosfera e 4 partículas em seu núcleo, que são 2 prótons e 2 nêutrons. Evidentemente que eu estou falando sobre os isótopos mais abundantes destes elementos químicos, hidrogênio e hélio, no universo. Então, quem resistirá à compressão infinita provocada pela atração gravitacional será as partículas subatômicas,
tais quais os elétrons e os prótons. Quais são essas partículas subatômicas e de que maneira elas mudam à medida que o Sol ou qualquer outra estrela envelhece? Esta é uma pergunta importante que nós começaremos a responder hoje. E por que ela é importante? Porque ela vai mostrar o que acontece no interior dos átomos sobre essa condição extrema e como é que eles se comportam, como é que as partículas reagem para resistir a tamanha compressão gravitacional. O Sol ou qualquer outra estrela é constituído principalmente de hidrogênio. O hidrogênio consiste num núcleo composto de um único próton, carregado positivamente, que é ele equilibrado por um único elétron, carregado negativamente, e que completa o restante do átomo. Se você quiser saber mais detalhes sobre as forças que atuam na matéria e sobre as partículas constituintes, o início do nosso curso Colapso do Universo tratou disto em um capítulo todo. Então, talvez seja a hora de você rever os primeiros programas de O Colapso do Universo. Mas por hora nós começamos a responder a pergunta: quais são essas partículas subatômicas e de que maneira elas mudam à medida que o Sol ou qualquer outra estrela envelhece? Lembrando que são elas que, após o estágio de gigante vermelha, vão deter a compressão provocada pelo imenso campo gravitacional das estrelas. Mas é isso. Na próxima, continuaremos um novo capítulo sobre a formação das anãs brancas. Será o terceiro capítulo. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima!